aí a série de identidade. Nós vamos falar um pouco sobre identidade. Mas antes, eu quero ler com vocês uma passagem que está em 1 Coríntios 10, 31. Se você conseguir colocar aqui para mim, eu... 1 Coríntios 10, 31. Eu quero que vocês guardem esse texto. Assim, quer vocês comam, querem bebam, querem façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos ler todos juntos, para que vocês guardem isso. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Ou seja, vai dar um passo em direção a alguma coisa, é para a glória de Deus. Deus abençoe. Aí você fala, mas isso é todo mundo soa tão crente, mas essa é a ideia. Pastor? Hoje eu vou fazer diferente. A pastora Débora falou assim: por que eu, pastor? Hoje eu vou fazer diferente. Vou chamar minha esposa aqui para orar. Vou fazer essa oração. Paz, amada igreja. Vamos nos colocar de pé só mais um minutinho, abaixar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Amém? Pai, continuando diante de Ti, Senhor, queremos Te agradecer por estarmos aqui na Tua presença, para aprender mais de Ti. Te pedimos, Senhor, que use agora o nosso pastor Eduardo, que ele possa trazer, Senhor, a Tua palavra, com o Teu ensinamento, com a Tua direção, Senhor, que possa alcançar o nosso coração, que nós possamos, Senhor, aprender e viver a Sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe e se faz presente. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje quero pedir para o Delan e para a sua esposa para que sentem mais para frente. Está olhando o bebê? Irmãos, hoje, como é uma aula, eu vou fazer pergunta para vocês, tá? Adoro fazer pergunta. Várias perguntas. E lá vai a primeira. O que as pessoas esperam quando vêm para a igreja? O que vocês esperam quando vocês vêm para a igreja? O que vocês almejam quando vêm para a igreja? Qual que é o propósito de frequentar uma igreja? Por que aceitaram, né? Eu não gosto desse termo aceitar Jesus, porque, mais uma vez, vou dizer, porque eu não aceitei ele não. Eu nem tenho condições para isso. Eu acredito que ele me aceitou. Foi ele que me aceitou. E toda vez que fizerem um apelo, eu posso estar em qualquer lugar e vou falar assim, não sei. Eu vou sempre aceitar. Mas então, por quê? Por que vem para a igreja? Para ler a Bíblia? Para orar? Para louvar? Para quê? Por quê? Para quê? Sim, com Deus também. Desde o início, Deus deixou bem claro para Adão e para Eva que Ele era um Deus relacional. E como o tema é identidade, nós temos uma identidade original. E qual é? Qual é a identidade original? É aquela que
Adão recebeu a imagem e semelhança de Deus lá no Jardim do Éden. A gente foi criado assim, com essa identidade original, a imagem e semelhança do nosso Criador. E houve a queda, houve aquele problema lá, que o homem quis conhecer o mal e acabou alegoricamente experimentando da fruta da árvore do bem e do mal, e houve uma distorção na sua identidade. A sua identidade foi distorcida. E desde então, Deus faz uma longa jornada para fazer com que o homem volte a resgatar a sua identidade original. E quem aqui na Terra teve a identidade, não tem, né? A identidade original de Deus. Quem? Jesus. Então, como está escrito, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem saiu o pecado do mundo. E como que o pecado sai do mundo? Lembre-se sempre disso. Quando alguém perguntar isso para vocês, é duro você, porque, assim, né, você se depara com pessoas que querem testar a sua fé, né? Então lembre-se disso. Quando perguntarem para você como que você vai resgatar a sua identidade original, lembre-se que para a gente conseguir isso, a gente tem que fazer o que está escrito lá em Isaías 53. Pelas suas pisaduras, pelos seus passos, pelo rastro que ele deixou, pelos ensinamentos que ele trouxe, pelos exemplos que ele imprimiu, pelas coisas que ele não disse, mas que ele demonstrou, pelas coisas que ele disse e provou, pelo jeito com que ele fez as coisas, fazendo sempre o que está escrito lá em Coríntios, fazendo tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente começa a trilhar por esse caminho, por isso que eu falo que ele me aceitou, né? Você pega uma tranqueira na rua e fala assim: vem, que eu vou te transformar. Assim como ele fez com Pedro. Xingou a noite inteira pescando. Jesus emprestou o barco dele, depois falou assim: vai, volta ali, lança a rede de novo. E quando aconteceu aquilo, Pedro falou assim: nossa. Ele falou assim: vem, Pedro, que eu vou te transformar num pescador de homens. E aí você pega o Pedro que xingou a noite inteira, tem uma verdadeira trajetória com Cristo, toma ceia com Cristo, e Jesus fala para ele: Pedro, depois de ter tomado ceia com Jesus, ele fala: Pedro, quando você se converter, você vai entender tudo. E tem tanto pastor aí, né, proibindo pessoas de tomar ceia, por isso, por aquilo, sendo que aquele que é o dono da vida tomou a ceia, depois falou: você vai se converter ainda, Pedro. E Pedro toma a ceia, anda com Cristo, vê os milagres, participa dos milagres, faz milagres, nega Jesus. Depois ele se reconcilia com Jesus. É ele que revela que Jesus é o Cristo. E é ele também que é usado pelo inimigo para dizer: nós não deixaremos. Porque quando Jesus fala assim: é necessário que o Filho do Homem desça a Jerusalém para ser crucificado. Ele falou: não, nós não deixaremos. E aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava atrapalhando o propósito de Jesus. Depois disso, você vai achar
Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, fazendo um discurso, falando em outras línguas, e fez um discurso que pescou 3.000 almas. Então Jesus fez o que ele disse que ia fazer. Vem, Pedro, que eu vou te transformar num pescador de homens. A festa de Pentecostes, que muita gente fala de Pentecostes, fala de língua estranha e tudo mais, mas muita gente esquece de ligar. A festa de Pentecostes é a festa da colheita, é a festa que é comemorada a colheita. E Deus fez bonito na festa de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, porque Ele colheu mais de 3.000 almas, através de Pedro. E aí quando eu vejo um texto como esse que a gente leu aqui, o que comais, o que bebais, e tudo que façais, façam para a glória de Deus. Aí vai mais uma pergunta: será que se alguém fizesse todas as coisas que faz durante o dia para a glória de Deus, a gente viveria nessa bagunça que a gente vive hoje? Sim ou não? Porque as pessoas iam ser transformadas de dentro para fora. Elas iam transitar do velho homem para o novo homem, a imagem e semelhança de Cristo. Então, quando alguém perguntar para vocês por que vocês vão à igreja, por que vocês louvam, por que vocês dão glória a Deus, é simples a resposta: porque eu estou caminhando em construção rumo à minha identidade original. Essa é a ideia. Somos perfeitos? Não. Ninguém peca? Mentira. Mas assim, aquele que resistir até o final, por isso que quem crê e foi batizado, um texto que minha mulher leu para mim hoje, quem crê e foi batizado será salvo. Você vai em algumas igrejas e fala assim: quem é salvo aqui? Aí um monte de gente vai minha mão. Pode até ser hoje e amanhã. Aquele que persistir até o final será salvo. Então a gente entra na igreja, participa do culto, participa das festividades, vem no culto de domingo, no de quarta, vai nas casas, nas mesas de cura, participa, tudo para quê? Para ir nos transformando em novas criaturas de dentro para fora, resgatando o quê? A nossa identidade original. Então, quando eu rasgo o verbo com a minha mulher lá em casa, devo eu me perguntar assim: estou fazendo isso para a glória de Deus? Não. Eu estava finalizando a lição, esse texto, quando o sujeito me mandou uma mensagem de WhatsApp que eu nem posso mostrar para vocês. Falou verdadeiras barbaridades para mim a respeito de Deus. Eu olhei assim, eu dei uma Bíblia para ele ler. Provavelmente ele não deu, né? Se ele tivesse lido, ele não teria falado tanta besteira para mim. E eu falei: Senhor, como está escrito, é contigo, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer para ele, por ele, é orar. Mas tem um versículo que diz assim, Gálatas 6, do 6 ao 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção.
mas o que semeia para o Espírito Santo, do Espírito colherá para a vida eterna. Como ele não sabe o que é vida eterna, né? E muita gente não sabe. Quem sabe o que é vida eterna aqui? Pode me dizer. Conhecer a Deus. E a quem enviaste. É isso. Por que a vida eterna é essa? Está escrito lá em João 17, versículo 3. Na oração sacerdotal, Jesus fala: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho a quem enviaste. Então muita gente vai para a igreja, frequenta a igreja, lê a Bíblia, mas não se atém a esse detalhe. Por que chama a vida eterna? Ela começa aonde? Depois que você morrer, você vai viver eternamente com Deus? Não! Começa aqui. Por quê? Vida eterna é conhecer a Deus. Então, uma vida material, uma vida corpórea, como a que nós vivemos aqui, não dá para você conhecer a Deus. Você, para tentar conhecer a Deus, você tem que viver eternamente. E eu acredito que nós ainda não vamos conhecer inteiramente. Então, vida eterna é conhecer a Deus. Antes, tinha um véu que separava o altar, que nos impedia de ir até o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e trocar uma ideia com Deus. Não era permitido isso, tinha que ter um sacerdote. Mas veio o sumo sacerdote. Veio o Cordeiro de Deus, veio o bode expiatório, aquele que andou pelo deserto, em jejum, 40 dias e 40 noites, aquele que foi imolado, aquele que se transformou em templo, aquele que veio para nos mostrar o caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que João olhou para ele e falou: nele estava a vida. O único que teve a capacidade de dizer: eu dou a minha vida e a tomo de volta. Aquele que deixou o lenço dobrado na cabeceira da pedra, significa: eu voltarei. Aquele que te convida todos os dias para se arrepender. Aquele que nos olha, cada um de nós, e fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E lá no Sermão do Monte ele vai falar assim: não vos preocupeis com o que é de comer, com o que é de beber, com o que é de vestir. Mas o que são essas coisas? Coisas materiais. Não se preocupe com as coisas materiais. O vosso Pai que está no céu sabe de tudo que você precisa. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas materiais vos serão acrescentadas. O grande problema que a gente vive hoje é que as pessoas não sabem que tem uma identidade original, as pessoas não sabem o que é vida eterna, as pessoas não sabem que devem incorporar. Cristo tem que voltar antes em nós, para depois voltar nas nuvens, em cima do cavalo branco, com a sua perna escrito assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Outro dia um sujeito entrou no elevador comigo e falou assim:
E aí, está firme na igreja? Eu falei, sim. Por quê? É que Jesus está voltando. Aí eu falei para ele, mas Jesus já voltou em você? Porque não adianta nada Jesus estar voltando e ele não ter voltado em nós. Porque Jesus deixou bem claro para a mulher samaritana, que ele falou assim, dia chegará, e já chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Espírito, ele está falando do Pai. Em verdade, ele está falando dele próprio. Então assim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, são pessoas transformadas, pessoas resgatadas, pessoas que receberam de volta a sua identidade original e adoram. E ele disse que Deus está à procura desses. Então, quando você entra por aquelas portas, que você decide seguir esse caminho, tem uma longa jornada. Vai ser fácil? É uma vida tranquila? Não. É uma vida turbulenta? Sim. Mas é para desistir? Não. Sabe por quê? Porque quando você busca o reino de Deus, acontece o que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Quando você tem acesso ao reino, você encontra descanso e paz. Quando você tem acesso ao reino, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que era idiota deixa de ser, aquele que estava perdido se encontra, porque Jesus disse que é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, para você entrar no reino. Mas ele também disse que ele era a porta. Quem passar por mim encontrará água fresca, grama. Mas muitas vezes a gente não tem a menor ideia do que está fazendo na igreja. Vem porque gosta do pastor, vem porque tem amizade com a pastora, vem porque gosta dos louvores, vem porque gosta de bater papo com os irmãos, vem por causa do cafezinho, vem, sabe, porque tem amizade, vem porque o grupinho dele está dentro da igreja, mas muitas vezes ele se esquece de que tudo que ele faz tem que ser para a glória de Deus. Vai comer, aí esse negócio começa a cortar em mim, né? O que você está comendo é para a glória de Deus? Te faz bem? Não? Aquelas comidas cheias de agrotóxico, comida com conservante, corante, adoçante, vai fazer bem para o seu corpo? Não? Então é para a glória de Deus? Não? A música que a gente ouve, hoje eu até achei um sujeito lá que ele começa a cantar a música do Tchan, aí no começo, aí lá no alto assim, dentro do carro dele aparece Jesus olhando para ele assim. Aí ele estava cantando Segura o Tchan, ele começa a falar, segura o cão, segura o cão. E olhando para Jesus assim, ó. A música, você ouve, glorifica a Deus? O seu trabalho, você trabalha de forma que glorifica a Deus? Glorifica sim, entendam isso, glorifica a Deus como? O seu trabalho é eficiente, eficaz, e você entrega mais do que você foi contratado para fazer? Se sim, você está fazendo para a glória de Deus, porque é um trabalho honesto, você está sendo um servo fiel e bom, que quando alguém olhar para você, vai falar assim, você é uma pessoa de confiança, diz que serve a Deus, e serve mesmo, porque eu posso confiar
não me rouba, não mente, não tem conversinha, não inventa história. No seu trabalho você glorifica a Deus com as suas atitudes? Dói, né? Mas essa lapidação, ela é necessária. Aqui fora está o velho homem. Mas Jesus fez o seguinte, ele olha para nós, para o velho homem e fala assim: aí dentro tem um novo homem. Aí dentro tem um homem que glorifica a Deus, que é a imagem e semelhança do Criador, e tem uma identidade original, um pouquinho suja, por enquanto, mas ela vai ser limpa, vai deixar de ser ofuscada e vai sair para fora, e essa pessoa vai se transformar numa nova criatura. E quando Jesus Cristo diz que quando a pessoa é transformada numa nova criatura, quando ela nasce de novo, eu sempre tenho vontade de rir quando eu leio a parte de Nicodemos, que ele fala assim: como é que é isso? Vou voltar para dentro da minha mãe. Que oportunidade que Nicodemos perdeu, gente. Eu fico assim, sabe, perplexo. Que oportunidade, porque Jesus falou assim para ele: Nicodemos, você não entende das coisas desse mundo, você é mestre em Israel. Se você não está preparado para as coisas terrenas, que dirá das celestiais? E eu fiquei tão interessado nessa parte celestial, nessa parte em que Jesus fala assim: eu vos dou poder. Mas para receber o poder, você tem que ser humilde, você tem que ser manso, você tem que ser uma criatura transformada, você tem que ter nascido de novo, porque senão você vai querer impor a mão sobre o seu inimigo, em vez de orar por ele. Você fala assim: fica cego agora, em nome de Jesus. Eu vos dou poder, para quê? Se comer coisa mortífera, não me pôs a mão. Por quê? Se você impor a mão sobre um endemoniado, que ele seja expulso. Se você impor a mão sobre alguém doente, que seja curado. Se tiver alguém em aflição e você ore por essa pessoa, que ela receba descanso e paz, vinda do Criador, porque vós sois os ramos e Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Não vou falar o resto, porque a pastora não gosta. E quem não der fruto será arrancado e lançado no fogo. Mas quem der fruto será podado para que dê mais fruto. Você está dando fruto, você é uma bênção. Que maravilha, glória a Deus. Vou arrumar mais uma meia dúzia para pôr na sua frente, daqueles bem tribulosos, ou seja, cortou, podou e trouxe os tribulosos para você resgatar, para você orientar, para você pregar o Evangelho. Não é assim, pastor? Você está dando fruto, que maravilha. Nossa, preguei para aquele, graças a Deus, glória a Deus, foi salvo, é uma nova criatura. Aí Deus olha lá de cima e fala: vou arrumar uns piorzinhos, você está ficando bom o negócio. Aí, ó, poda para que dê mais fruto, ao ponto da gente chegar na estatura do Estevão, que vendo aquele monte de gente defensor da lei sendo apedrejado por eles, olhou para o alto e viu Jesus em pé,
à direita do Pai. Você sabe o que significa Jesus em pé à direita do Pai? O Filho do Homem de pé à destra do Pai. Indica que estava entrando alguém de valor. E para você chegar na estatura de Estevão, você tem que estar sendo apedrejado. Lembra de podar? Você está sendo apedrejado e tem a condição de falar assim: Senhor, não impute-lhes mais esse pecado. A ponto de chegar à estatura de Cristo, pendurado na cruz, vendo as pessoas zombando com Ele, e falar assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deu bastante fruto. Tem uma boa notícia para você: vai piorar. Mas quando piorar, vai melhorar. Porque Jesus, apesar de ter suado sangue e ter falado assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tem muita gente que não entende que ele estava passando ali pela segunda vez. Todos entendem aqui que Jesus estava passando isso pela segunda vez? Sim ou não? Quando ele chega ali no jardim e fala, suando gotas de sangue, ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele já tinha passado isso. Ele já tinha ido lá na cruz, já tinha morrido, já tinha sofrido, já tinha sido chicotado, cuspido, coroa de espinho e tudo. Certeza, sim, está escrito na Bíblia. Porque diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, para te salvar, Jesus morreu 2 vezes. Uma no mundo espiritual e uma no mundo original. Para que todos vissem aquele espetáculo macabro de alguém que não fez nada para ninguém morrer pendurado na cruz. A ponto de Pôncio Pilatos estar com a consciência tão pesada que fala assim: vocês querem que eu crucifique ele? Tá bom. Então é o seguinte: eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente. E aí eu vou dizer para vocês: resgatem a sua identidade original. Sabe por quê? Para você não cair no erro. Eu não vou entrar em detalhes porque está gravando, mas para você não cair no erro daqueles que disseram assim: que o sangue desse inocente caia sobre nós e nossas futuras gerações. Entenderam? Vocês conseguem entender a guerra que está acontecendo aí? O holocausto que matou mais de 6 milhões de judeus. Ah, Deus pesou a mão, isso não existe. Mas existe aquilo que está escrito. 1 Coríntios 10, 32, 31. Coloca aí pra gente. 1 Coríntios 10, 31. Nesse texto está escrito assim, ó, que o homem semear na carne vai colher corrupção. Não é Deus que está pesando a mão, é um mecanismo que existe. Que você semeia, você colhe. Mas tem como provar isso? Tem. Se você jogar uma semente numa terra boa, olha lá. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Próximo. Não se torne motivo de tropeço. Não é esse, cara. Vai no 30 que eu quero ver.
A minha tradução é diferente, deixa eu ver aqui. Porque ele fala que quem semeia para a carne, corrupção colherá. Quem semeia para o Espírito, isso está em Gálatas, perdão. Do Espírito colherá a vida eterna. Então assim, o que você fala, o que você confessa com a sua boca, o que você bota em voz alta, você vai colher. E quando disseram isso lá, que o sangue dele, desse inocente aí, cai sobre nós e nossas futuras gerações. Semeou, colheu. Só que o mecanismo é multiplicador, né? Você semeia uma semente e colhe uma árvore. Milho, por exemplo, você semeia um pouquinho lá, colhe várias espigas no pé. É sempre multiplicador. Mas se você faz coisas boas, você colhe coisas boas. A criação do homem é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero ler com vocês uns tópicos aqui. Está no grupo da escola bíblica. Quem tiver no grupo, quem não tiver, depois peça o link para a Letícia que ela vai te colocar lá. No início, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, conferindo-lhe uma identidade única, como eu já falei para vocês. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Essa imagem divina foi inicialmente pura, sem mácula, refletindo a santidade, perfeição do Criador. Todos nós fomos criados para ser santos. Você foi criado para quê? Para ser santo. O que significa ser santo? Separado. Por isso que quando você ora o Pai Nosso, você fala assim: santificado seja o teu nome. Ou seja, aqui está os corruptos, corrompidos, e o nome dele está separado. Mas ele continua sendo o Pai Nosso. Por que vocês estão rindo aí? Eu estou querendo descobrir o que é. Sou curioso. Essa imagem divina foi inicialmente pura, sem mácula, refletindo a santidade e perfeição do Criador. Tópico 2. A queda, perda da identidade original. Por que temos que vir à igreja? Por que temos que participar do culto? Por que temos que ler a Bíblia? Por que temos que buscar a Bíblia? Por que temos que buscar o reino? Por que temos que entender Jesus e os seus ensinamentos? Porque a gente precisa resgatar a nossa identidade original. E não se engane. Não se engane. Quem resgatou a sua identidade original é porque nasceu de novo. E Jesus é enfático em dizer para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não consegue ver o reino. Em outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte: se disserem para você que o reino está ali ou lá, não está. O reino de Deus está entre vós. E essa palavra que foi usada para dizer isso significa dentro, entre, no meio. Ou seja, o reino de Deus está dentro, mas faz parte fora. E se ele está dentro de mim, dentro do Herbert, está no meio de nós também. E se não nascer de novo, não consegue ver. E Jesus fala para Nicodemos de novo: se não nascer de novo, não consegue entrar. E se você não entrar no reino, não tem salvação. Aí os discípulos falaram assim: mas Senhor, é impossível. Ele falou: para Deus nada é impossível.
Então temos que ser varões transformados à estatura de Deus, de Jesus. O pecado de Adão, a humanidade experimentou uma mudança drástica na identidade, passando de uma posição de comunhão com Deus para uma posição de separação e corrupção. Por isso que Deus falou assim: por causa disso, maldita é a terra por tua causa. Romanos 5,12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A queda resultou em uma identidade manchada pelo pecado, necessitando de redenção. Tópico 3. A promessa de redenção. Desde o início, Deus prometeu uma solução para restaurar a identidade do homem, através de um Salvador. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa aponta para Jesus Cristo, que viria para restaurar a identidade perdida do homem. Entenderam? A identidade se perdeu. Deus prepara todo um caminho para a vinda do Messias, através da lei. Aí quando Jesus aparece, ele diz assim: eu vim para cumprir a lei. Ou seja, eu vim porque ao longo de toda a lei ela fala sobre mim. Então quando eu cheguei aqui, eu cumpri tudo que estava escrito. Cumpri no sentido de acontecer o que estava escrito sobre ele. Essa promessa aponta para Jesus Cristo, que viria para restaurar a identidade perdida. Item 4. A nova identidade em Cristo. Através de Jesus, é oferecida uma identidade àqueles que creem, marcada pela justiça e santidade. Por que Deus preparou um corpo, sabe, metade humano e metade divino? Você sabe que para nascer um ser humano é preciso ter a fecundação, né? Gameta masculino, gameta feminino, óvulo, espermatozoide. No caso de Jesus, o óvulo era humano, mas o gameta masculino era divino. Então ele era 100% Deus, 100% homem. Por que Deus fez isso? Para a gente não poder falar assim: mas ele era Deus, por isso que ele não pecou. Não. Ele veio como ser humano, andou nessa terra, e os discípulos deixaram bem claro que era bom andar com ele. Era bom. Uma pessoa que falava para 5.000 outras pessoas, sem microfone, e era ouvido. As pessoas ficavam lá sem comer, ouvindo. Por quê? Porque era bom. Era bom estar com ele. Era bom ouvi-lo. Da mesma forma, quando Deus usa alguém para falar conosco, é bom demais. É muito bom. Então, para não ter essa desculpa, veio o Deus homem. Segunda Coríntios 5,17 vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas.
Ou seja, está em Cristo, Cristo está em você, você foi transformado. Você automaticamente vai começar a enxergar o reino e vai sentir vontade de entrar no reino. Mas lembre-se, o reino está dentro, não está fora. A pastora pregou que um dia fosse buscar o que é eterno, sobrenatural, porque tudo isso é invisível. Pare de querer viver o mundo material. O cristão que nasceu de novo, ele anda por fé. Ou seja, ele está falando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas vai acontecer o quê? Ela não tem nada, você não está vendo nada. Mas é como usar um exemplo que eu achei bastante interessante. Viver por fé é o seguinte: você dá o passo e Deus coloca o chão. É acreditar que já aconteceu aquilo que você pediu, aquilo que você sentiu sem dúvida no seu coração. Não pedir no sentido de estar escasso, porque aí não acontece. Uma coisa que demorei muito tempo para entender: Deus não responde à necessidade. Como? É isso aí que você ouviu. Senhor, me cura, significa que você está doente. Nunca peçam assim. Você está se sentindo mal, está doente, está com o diagnóstico de uma doença incurável. Senhor, eu creio que eu estou curado. Jesus Cristo disse isso, pessoal. Quando você crê que já aconteceu o que você quer e não tiver dúvida no seu coração, assim vos sucederá. Essa transformação é um processo contínuo de renovação e santificação. O processo de renovação da mente, a transformação do velho homem para o novo, envolve uma renovação da mente e do coração. Ou seja, se alguém te obrigar a andar 10 quilômetros, anda 20 com ele. É muito? É muito, né? Está escrito assim: se alguém te obrigar a andar uma milha com ele, anda 2. Ou seja, se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro e 600 metros, anda 3.200 metros. Ou seja, anda o dobro. E assim você acrescentará brasas à cabeça da pessoa. Literalmente falando, dessa forma, quando você age dessa forma, você está fazendo com que a pessoa fique pensando: eu brinquei de andar comigo, ele andou mais. Meu chefe falou que a minha meta era 10, eu vou dar 30. Por quê? Porque eu vivo para a glória de Deus. O servo bom e fiel faz sempre mais do que foi pago, do que foi pedido. Essa transformação vai sendo de corações e mentes. Jesus veio para escrever a sua lei em nossos corações. Sabe por quê? Também está escrito: medita nessa lei de dia e de noite. Para você meditar nessa lei de dia e de noite, você tem que ter ela no seu coração. Faça com que os ensinamentos de Cristo estejam sempre pairando nos seus pensamentos.
toda vez que você for reagir, haja como Cristo. Não reaja. Haja como Cristo. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça outra. Vocês conseguem fazer isso? Sim ou não? Como é difícil. O pessoal fala assim, não, a lei tinha mais de 600 itens. A graça é assim, ama o teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Daí já compõe toda a lei e os profetas. Facinho ficou. Jesus fala assim, ó, os antigos lhes disseram, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, ama teu inimigo. Você está amando o seu inimigo? Tá? Opa, chegou a hora. Vou te mandar mais inimigos. Vou te mandar mais alguns. Para você ser treinado. Aí tem gente que fala assim, Senhor, dai-me paciência. Você acha que tem um vidrinho com paciência dentro para você beber? Sabe como é que Deus te dá paciência? Ele traz situações para te testar, para exercer. Sabe como é que você faz para ter paciência? É igual um músculo. Você tem que treinar o músculo. E o processo é dolorido. O músculo, quando começa a crescer, começa a doer. E você vai para casa, você mexe o braço, nossa, pesado, nossa, tô doendo. E quando a gente passa por esse processo, você tem que perdoar o seu inimigo. É doído. E a paciência é um exercício. Então você fala, Senhor, dá-me paciência. Saiu ali na rua, o cara passa quase em cima do seu pé. Aí você fala, filho da jumenta de balão. Não, irmão. Falou assim, você tem misericórdia dele, não está tendo um dia bom. Tem coragem de fazer isso? É assim que você tem que agir. Tem um chefe lá que está no seu pé, com a lupa, aumentando tudo de errado que você faz. Olha, você chegou atrasado 1 minuto. Olha, é para ter feito na página branca, você fez na verde. Olha, era para ter ligado para 10 clientes, você ligou para 9. Está no seu pé com a lupa assim, ó. O que você tem que fazer por ele? Orar contra ele? Não, você tem que orar por ele. Orar pelas pessoas que te perseguem. Vocês entenderam como o negócio é difícil? É um exercício diário. Então não tem moleza. Muitas vezes você está falando assim, Senhor, repreende o inimigo. Ele fala, não é inimigo, não, sou eu mesmo. Estou te exercitando para você ser uma nova criatura. Transformação do velho homem para o novo envolve uma renovação de Cristo, eu já li. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação é essencial para viver de acordo com a nova identidade de Cristo. O chamado à santidade. A nova identidade em Cristo inclui um chamado à santidade. É a conformidade com a imagem de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo.
A santidade é uma marca distintiva para o novo homem. Você é um homem de Deus ou mulher de Deus? Tem que ser santo. Se alguém acabar com a tua raça, mesmo você tendo razão, você respira fundo. Eu mandei para algumas pessoas um pastor japonês que ele falou assim que as letras que compõem o nome de Deus, que é Y, WH e Yahvé, não tem vogal, então fica quase que impronunciável. Mas aquilo representa o quê? Suspiro, sopro. Quando Deus fez o homem de barro, o que ele fez? Ele soprou nas narinas. E quando você acorda, o que é a primeira coisa que você faz? Quando você morre, qual a última coisa que você faz? É o nome de Deus. Eu sou Yahvé. A santidade, o item 7, a imagem de Cristo, o alvo da transformação. O objetivo final da transformação é a conformidade com a imagem de Cristo. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Cristo é o herdeiro, certo? Por que nós falamos que é um Novo Testamento? O que é um testamento, juridicamente falando? Tem um advogado aqui? Não, né? O que é um testamento? O testamento é uma coisa que você, é um acordo, é um contrato que você escreve em vida, mas que só vale quando o testador morreu. Então, quando Jesus Cristo levanta o cálice e fala assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que ele está fazendo quando ele pede para comer o corpo e beber o sangue? Para que você faça parte dele. Para que o contrato que ele está estabelecendo seja válido quando ele for morto. Então é assim: para que o testamento seja válido, era necessário que o testador fosse morto. Então, quando o testador morre, nós que estamos nos transformando em imagem e semelhança do herdeiro, nós somos o quê? Co-herdeiros em Cristo. Tem uma caminhada, tem um processo. Nós precisamos estar atento a isso, porque senão a gente vem aqui, ouve os louvores que os nossos levitas tocam aqui, e as pessoas erguem as mãos e falam: glória a Deus, aleluia. Mas lembra que eu falei para vocês guardarem, está escrito lá em Coríntios? Em tudo que comais, em tudo que façais, e outras coisas que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Ou seja, você começa a glorificar a Deus no seu dia a dia, a partir do momento que você acorda, para quando você chegar aqui à noite, que o seu louvor, que a sua adoração seja em espírito e em verdade. Eu glorifiquei a Deus o dia inteiro através das minhas atitudes.
Não xinguei o sujeito que me fechou. Não xinguei o guarda que quis me multar. Orei por eles, agradeci a Deus, cheguei aqui à noite, escuto um louvor maravilhoso como eles tocaram aqui essa noite. E me apresento o meu culto racional, adorando em espírito e em verdade, para não ouvir o que foi dito também. Esse povo aí, ó, eles me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem uma trajetória, tem um caminho, tem um destino, tem algo que se deve buscar todo dia, como remédio homeopático, em gotas, todos os dias, que nem o remédio que a minha mulher está tomando para o estômago, 2 gotinhas, de 2 em 2 horas. A consumação dos tempos, a plena restauração. A Bíblia promete a restauração completa e final da identidade humana na consumação dos tempos, quando seremos plenamente como Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, hoje nós vemos como espelho. Você sabia que a imagem que você vê no espelho não é a sua imagem? Pede para alguém que te conhece olhar para o espelho a hora que você está olhando para o espelho. A imagem é invertida. Vocês não sabiam disso? A imagem é invertida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, hoje nós vemos como por espelho, uma imagem invertida. Mas quando vier o que é perfeito, nós o veremos face a face. Quando eu estou olhando para o Herbert, esse menino bonito aqui, ó, eu estou olhando para ele, eu estou vendo ele de fato como é que é, face a face. Vocês não sabiam que a imagem de espelho é distorcida? Gente. Primeira João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Essa esperança futura motiva a nossa transformação presente. Vamos às considerações finais. A transformação da identidade do velho homem para o novo homem é um tema central da narrativa bíblica. Desde a criação até a consumação dos tempos, Deus está ativamente trabalhando para restaurar a humanidade, a sua imagem, através de Jesus Cristo. Este processo envolve uma renovação contínua da mente e do coração, um chamado à santidade e um compromisso com a conformidade à imagem de Cristo. Concluindo, a jornada da identidade humana do velho para o novo homem é uma história de redenção e esperança em Cristo. Somos chamados a uma nova vida, uma vida que reflete a imagem e semelhança de Deus. Ao nos submetermos a esse processo transformador, experimentamos a plenitude da vida que Deus originalmente planejou para nós.
que possamos diariamente buscar essa transformação, vivendo como novas criaturas em Cristo. E assim poderemos estar com Cristo no reino do nosso Pai. Amém. Amém? Amém. Estejam sempre atentos e vigilantes. Quem estiver de pé, ore para que não caia, porque todo dia seremos tentados. Todo dia teremos a oportunidade de aprender um pouco mais, de exercitar um pouco mais a fé e a paciência e a benignidade. Todo dia é um exercício. Músculo chamado paciência, músculo chamado fé. E assim vai mudando o coração e a mente. Você deixa de enxergar o material. E como o pastor falou aqui no início do culto, você passa a viver o sobrenatural. Você começa a ver o que ninguém viu, você começa a sentir o que ninguém sentiu. Quem tiver olhos de ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Hoje eu vou fazer diferente, vou chamar o pastor Fabiano aqui. Vou economizar a pastora, porque ela está cansada, pastor. Glória a Deus, irmãos. Vou dizer uma coisa para você. Quem chama a gente de evangélico é a revista Veja, é as estatísticas. A Bíblia fala que nós somos filhos. Você é filho, você é filho. Em Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Daquilo que nós ouvimos hoje, daquilo que nós ouvimos esse mês. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. E é isso que muitas pessoas não entendem. Olha para mim, olha para você e diz: não, mas esse cara, essa pessoa aí não pode ser. Mas é porque nós decidimos reconhecer que nós somos filhos de um Pai que nos adotou, que nos aceitou como nós somos, mas para nos transformar. Então você é filho, nós somos filhos. E glória a Deus por essa cena, por esse mês. A gente fecha hoje com chave de ouro. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Nós recebemos tudo aquilo que nós fomos ministrados, que o Senhor nos ensinou nessa noite, que o Senhor trouxe a luz, que o Senhor abriu os nossos olhos para enxergar quem nós somos em Ti. Durante esse mês, nós fomos ministrados sobre essa verdadeira identidade. E hoje, Senhor, nós somos ministrados sobre essa identidade original. Não importa, Senhor, nem o que nós pensamos sobre nós, mas o que o Senhor pensa sobre nós. E o Senhor pensa sobre nós, o Senhor decidiu sobre cada um de nós. O Senhor decidiu pela nossa vida, o Senhor decidiu transformar a nossa vida. E quando nós olhamos para o Senhor e reconhecemos o Senhor como Pai, o Senhor nos aceita como filho. Nós somos uma nova criatura, uma nova criação. O Senhor tem guardado, o Senhor tem nos feito todos os dias. Pai, nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a Tua voz, para entender aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através da Tua família. Meu Deus, como nós fomos ministrados, como diz a Tua palavra, as dificuldades, elas vão aparecer, os desafios, eles vão aparecer, mas todos eles vão contribuir para o propósito do reino, para o nosso crescimento no Senhor, para ver a manifestação da Tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. Não importa o que se levante, nada é maior e mais poderoso do que o Teu agir, ó Pai. Ó Senhor, nessa noite, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pelo amor e pela graça que foi derramada em favor das nossas vidas, pois nós estávamos perdidos, nós estávamos destinados à morte, e o Senhor nos deu a vida, e vida em abundância, Jesus. Oh Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou o Teu Espírito
Consolador, para nos consolar, para cuidar de nós, para nos guiar neste lugar onde estamos como uma passagem, mas o nosso destino, o nosso retorno é para o céu. Que o Teu reino está dentro de nós, que o Teu reino se manifeste nas nossas vidas, através de nós, aonde estivermos, Jesus. Que nós não venhamos esperar o momento em que está havendo culto, que nós não venhamos esperar um dia de culto, que nós não venhamos esperar um dia que tem um evento, mas que nós venhamos todos os dias manifestar o Teu poder aqui na terra, manifestar o Teu reino aqui na terra. Nós Te agradecemos, Jesus, toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que nós vivemos nesse tempo, tudo aquilo que nós temos vivido, nós devolvemos ao Senhor, porque, como foi dito, o nosso fôlego de vida foi o Senhor que nos deu. Então, se hoje nós Te adoramos, é com o fôlego que o Senhor nos deu. Se hoje nós ministramos, é com o fôlego que o Senhor nos deu. Se hoje nós podemos gritar, expressar a glória de Deus, é porque o Senhor nos deu o fôlego de vida. Então, toda a honra, toda a glória, toda a honra ao Senhor. Continue, Senhor, usando a vida do Teu Filho. Continue usando, Senhor, a vida do pastor Eduardo, a vida de cada adorador, de cada ministro que sobe nesse altar, a vida de cada um, Senhor, que está presente neste lugar, essa noite. Meu Deus, que nós podemos, Senhor, revelar ao Senhor